Bom dia a todos. Já estamos no ar, inseridos na internet através do YouTube. Então, aproveito a oportunidade, mais uma vez, para cumprimentar os eminentes pares, cumprimentar o senhor Procurador Regional Eleitoral, cumprimentar os senhores servidores que nos dão a retaguarda para poder realizar essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento eventuais advogados e o público que possa estar assistindo a essa sessão. Está aberta a sessão com o anúncio da aprovação da ata da sessão anterior. Não há adiamentos nessa oportunidade, de forma que já vamos diretamente ao primeiro da pauta, e este é da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques. É 1.1 na pauta, o processo PJE 0600170. É uma consulta, inelegibilidade e desincompatibilização sobre eleições 2020. É consulente nesses autos o Josimar José Fernandes. A relatoria, como dito, é do Dr. Bruno de Oliveira, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores servidores, aqueles que nos assistem. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito do município de Nortelândia, Josimar José Fernandes, nos seguintes termos. Chefes do Poder Executivo Municipal que ocupem cargos de presidente ou demais cargos na diretoria de consórcios públicos intermunicipais podem concorrer à reeleição sem necessidade de desincompatibilizar? 2. O segundo, eminentes pares, para tirar esse... Ok. Prosseguindo. 2. Entendendo esta Egrégia Corte pela necessidade de desincompatibilizar para que possa concorrer à reeleição, qual seria o prazo constante da Lei Complementar 64 de 90? 6, 4 ou 3 meses? A seção de análise técnico-processual, vinculada à Secretaria Judiciária, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da consulta e, no mérito, referido órgão respondeu aos questionamentos, atraindo para o caso jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta, por entender que não existe dúvida genuína em face de lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, bem como restaria caracterizada a hipótese de consulta jurídica. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Bruno. Então, retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. O Código Eleitoral, inicialmente eu assento aqui, peço vênia aos eminentes pares, eu estou determinando o levantamento do sigilo dos autos, porque foi distribuído pelo douto consulente, procurador douto consulente, equivocadamente com sigilo, e estamos determinando aqui, nesta oportunidade, o levantamento do sigilo dos autos. O Código Eleitoral, em seu artigo 30, inciso 8, confere competência aos tribunais regionais eleitorais para responderem sobre matéria eleitoral às consultas que lhe foram feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Dispõe o referido artigo que compete ainda privativamente aos tribunais regionais eleitorais, inciso 8, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Observe-se ainda que a matéria está regulamentada internamente pelo artigo 99 da Resolução TRMT número 1152 de 2012, a qual dispõe sobre o regimento interno desta egrégia Corte Eleitoral. Como anotado no relatório, a consulta está formulada nos seguintes termos. 1. Chefes do Poder Executivo Municipal que ocupem cargos de presidente ou demais cargos na diretoria de consórcios públicos intermunicipais
podem concorrer à reeleição sem necessidade de desincompatibilizar? 2. Entendendo esta egrégia corte pela necessidade de desincompatibilizar para que possa concorrer à reeleição, qual seria o prazo legal constante da Lei Complementar 64 de 90? 6, 4 ou 3 meses? Anoto desde já que o caso não é de conhecimento da presente consulta. Como sabemos, para o conhecimento da consulta, há necessidade da demonstração de 3 requisitos. O primeiro deles é a legitimidade, nos termos do artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral. Para a proposição de consulta, o consulente deve ser autoridade pública ou partido político. Então, o primeiro requisito é a legitimidade. O segundo requisito diz respeito à pertinência temática. A matéria, a objeto da consulta, ela deve referir-se a um tema eleitoral. Por fim, a consulta, ela deve se referir sobre fatos em tese, ou seja, fatos abstratos e genéricos, decorrentes de lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, não podendo, em hipótese alguma, configurar antecipação de julgamento. Então, há necessidade de o consulente possuir legitimidade, o tema ter pertinência temática e, por fim, os fatos objetos da consulta, eles devem ser, a consulta deve ser sobre situações em tese, questões abstratas e genéricas, referentes à lacuna ou obscuridade na lei ou na jurisprudência, e, em hipótese alguma, a consulta não pode configurar antecipação de julgamento. No entanto, no caso versando, a consulta formulada contém elementos manifestamente capazes de induzir a sua eventual resposta à aplicação a caso concreto. Conforme informação prestada pela Secretaria Judiciária, o consulente almeja com a consulta fazer com que o TRMT atue como consultoria jurídica e ou se pronuncie antecipadamente sobre o tema, e assim coloque a salvo de provável causa de inelegibilidade incidente relativa à desincompatibilização. Com efeito, nota-se que o consulente tenta conferir áreas de abstração à consulta, quando, em verdade, a hipótese retratada visa a obter um pronunciamento judicial antecipado, no intuito de se resguardar de eventual causa de inelegibilidade, consubstanciada no artigo 1º, inciso 2, a linha A, item 9 da Lei Complementar 64 de 90, Lei de Inelegibilidade, maculando o critério da generalidade necessário para o conhecimento desta. Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a consulta formulada não comporta conhecimento, porquanto inexiste, no caso versado, a necessária abstração, bem como por entender que não existe dúvida razoável sobre a aplicação da norma. Dessa maneira, é forçoso reconhecer que a consulta não atende ao requisito de ordem objetiva, pois visa a dirimir dúvida acerca de situação concreta, sendo ainda possível identificar nomes, locais e situações específicas, o que é vedado pela legislação de regência. Fator esse que, inevitavelmente, acarretaria em efetiva atividade de consultoria jurídica, a qual é privativa da advocacia, nos termos do artigo 1º, inciso 2, da Lei 8.906, de 4 de julho de 94, Estatuto da Advocacia. Além disso, a redação da norma questionada é cristalina, não deixando dúvidas sobre a sua aplicação, conforme se observa na análise dos precedentes trazidos na informação de ID da Secretaria Judiciária. No sentido do não conhecimento de consultas com contornos de caso concreto, cito jurisprudência cristalizada do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Consulta. Requisitos. Legitimidade. Autoridade. Senador.
parecer a AGU. E aí a jurisprudência, no que importa, diz lá no item 4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre caso concreto, o que é vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral. Assim sendo, em se tratando de evidente caso concreto, resta inviabilizado o conhecimento da consulta, de forma a preservar a competência e imparcialidade desta Corte para apreciar e julgar eventual ação ou recurso decorrente da medida matéria de fato. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 99 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota doutor Jackson Coutinho? Eu acompanho o relator. Doutor Iali? Com o relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique? Presidente, voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Nós vamos ter muitas consultas agora nesse período de aproximação das eleições, mas nós precisamos realmente fazer essa distinção. Só queria fazer uma observação, porque tem algumas situações que nós temos situações concretas, né? Por exemplo, como é o caso concreto, como esse que nós estamos julgando. Uma dúvida que é uma concretude. Nós temos algumas situações também que nós precisamos tomar muito cuidado com esse período que nós estamos atravessando aí de Covid, de pandemia. Tem situações que às vezes os administradores ficam numa situação assim meio que indecisa, às vezes querem tomar alguma providência e buscam o auxílio, né, pelo menos um esclarecimento da Justiça Eleitoral. Evidentemente, para se furtar, né, de ter responsabilização futura com alguns atos. Então, só para a gente verificar, se não tivermos alguma situação que identificarmos que há um interesse público relevante, eu acho que nós, de repente, no caso concreto, nós poderíamos, sim, aprofundar um pouco mais, até para evitar que, no fundo, quem seria o efetivo destinatário de uma norma, de uma medida administrativa, que é a população, não seja prejudicada em função de, muitas vezes, a gente deixar de analisar e, às vezes, o próprio legislador, ou melhor dizendo, o administrador, ficar com receio e não tomar uma providência que seja proveitosa para a sociedade, né? Então, só esse detalhe, que eu acho que nós vamos ter situações concretas futuramente com relação a esse tema. Mas, aqui no caso concreto, não há dúvida, eu também acompanho o relator. Então, o resultado, a unanimidade, o tribunal não conheceu, né, da consulta nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Nós temos um outro, que é 1.2, é um processo administrativo. Isso é da minha relatoria. 1.2 é o PJE 0600463. É um processo administrativo que regulamenta o concurso de remoção interna no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Aqui, no caso interessado, é a Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Eu sou o relator. Esse processo, eminentes pares, eu acho que fiz passar cópia a todos os colegas. É um administrativo, evidentemente, que vai disciplinar o Instituto da Remoção de Servidores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nós temos já uma normativa, mas hoje já tem uma nova regulamentação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que adequar a antiga normativa a esses novos procedimentos que foram estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas, em linhas gerais, nós estamos aí com muitos servidores e os colegas devem ter percebido que esses concursos que nós realizamos anteriormente, sempre dando posse, nós tivemos posse aqui várias vezes, em alguma delas, inclusive, nós tivemos a oportunidade de passar para os senhores, né? Mas as posses normalmente se dão lá na presidência, e eu observo que são servidores que vêm normalmente de outros estados da federação, né? E a Justiça Eleitoral, por ser uma justiça que tem a sua capilaridade no âmbito nacional, ela permite
né, instituto de remoção, não só a remoção para outros tribunais eleitorais de outros estados, mas também a remoção interna. Normalmente, esses servidores que chegam vão sendo designados para comarcas mais distantes, aquelas mais difíceis de provimento, e futuramente, né, naturalmente, com o tempo, elas são possíveis essas remoções para outras zonas eleitorais. É aquele ditado, né, quem chega na frente vai bebendo água limpa, né? Normalmente, aqueles que vão entrando vão tendo a oportunidade de ser removido. Então, eu tenho um capítulo sobre disposições gerais, nós falamos sobre remoção de ofício, falamos sobre a remoção a pedido do servidor e a critério da administração, né, que normalmente tem muito desse tipo de pedido. Temos também a remoção a pedido independente do interesse da administração, quando é aquele caso também para acompanhar cônjuge, né, ou companheiro, que é uma figura que é muito comum aqui no serviço público. Normalmente, marido e mulher, às vezes, estão em outras cidades, em outras zonas eleitorais. Então, a gente faz também esse tipo de remoção. A remoção a pedido por tratamento de saúde, nós temos situações pontuais também, de pessoas que têm lá as suas características, as suas pessoais de problemas de saúde. Nós não podemos também fechar os olhos para essa realidade. Muitas vezes, a manutenção desses servidores em locais distantes é uma dificuldade sobremaneira já, a não ser aquela que ele já tem naturalmente para poder tratar da sua saúde. Então, nós precisamos ter também essa sensibilidade e, quando possível, a gente faz também essa compatibilização desses tipos de remoção. E aí a remoção por concurso, tem disposições preliminares, nós temos uma lista geral de classificação também para poder botar uma ordem sequencial, né, desses pedidos de remoção. E as condições, né, também que são estabelecidas para a participação no concurso, o sistema de inscrição, o procedimento do concurso, o resultado do concurso, os prazos recursais que podem ser trabalhados, né, pelos eventuais interessados, as formas de ajuste das forças de trabalho nos cartórios eleitorais, os remanejamentos dos claros de lotação e as disposições. São 61 artigos, ela é bem minuciosa. Eu pedi para que fosse repassado aos senhores, de forma que nós estamos adequando, né, nossa sistemática de remoção aos tribunais superiores, aquela que já é editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu indago ao colega desembargador Sebastião Barbosa se aprova essa resolução, desembargador Sebastião. Um louvor. O doutor Sebastião Monteiro. Acompanho, Vossa Excelência. O doutor Fábio Henrique. Acompanho, Excelência. O doutor Bruno. Senhor presidente, eu acompanho, Vossa Excelência, eu registro ainda, parabenizo esta corte pela proposição. Ela resolve um dos grandes problemas que nós temos nas zonas eleitorais, que são os chamados, os famosos claros de lotação. Os servidores, há muito tempo, buscam essa regularização. Os claros ocorrem quando um servidor ele é deslocado da origem sem que o seu cargo o acompanhe. Acompanhamento de cônjuge é uma delas, licença para tratamento de saúde é outra. Então, aquele claro fica na zona eleitoral, o servidor é deslocado, mas o cargo permanece, não o acompanha. E essa resolução, ela atende esse anseio, porque é uma situação que se de um lado a lei autoriza que o servidor público acompanhe o seu cônjuge, faça qualificação, tenha licença por tratamento de saúde, etc., por outro, há uma sobrecarga de trabalho para aquele servidor que fica ali na origem. Nós sabemos que cada zona eleitoral conta, normalmente, com 2 servidores efetivos, né? Então, já passamos por isso, inclusive em Barra do Garças, com uma zona eleitoral grande, em que havia um servidor apenas, e isso cria muita dificuldade
principalmente nos momentos mais críticos da justiça eleitoral, que são nos períodos eleitorais. Então, a gente se vale de requisitados para suprir, mas nós sabemos que o requisitado não tem, quer dizer, que o requisitado não é o servidor efetivo, né? O quadro não fica completo, e isso causa um grande desconforto. Então, parabenizo Vossa Excelência por esta proposição, temos a certeza de que ela vai regularizar os quadros aí por nossas zonas eleitorais. Parabéns, presidente. Eu agradeço, doutor Bruno. Realmente, naquela última sessão que nós tivemos aqui, nós falamos inclusive da posse daqueles servidores, os senhores devem se recordar, nós praticamente eliminamos todas essas situações de lotação. Hoje, felizmente, nós estamos com uma situação, não digo tranquila, evidentemente, porque nós vamos ter umas eleições pela frente, mas pelo menos nós estamos em condições de enfrentar esse desafio que vem pela frente aí, que é realmente, se você fazer uma eleição sem ter a composição plena da sua zona eleitoral, é complicado, porque você pode tentar suprir, né, por requisição de servidores municipais, de outros órgãos da administração pública, mas nunca é igual, nunca é a mesma situação que você ter o efetivo, ou você ter lá o servidor da própria justiça eleitoral lá à frente daquele, e é a linha de frente, né, à frente dos trabalhos, né, porque esses trabalhos aí, né, esses preparativos das eleições, quem já fez eleição, e boa parte de nós já fizemos aí pelo interior, sabe que toma muito tempo e é preciso ter muita responsabilidade, muita dedicação e muita seriedade nesse trato para poder chegar no dia das eleições e tudo correr bem. Então, nós estamos felizmente trabalhando aí, eliminando esses créditos de lotação. Nós estamos hoje praticamente com as nossas quase composição plenas dos nossos cartórios eleitorais, das nossas zonas eleitorais. Doutor Jacques Coutinho. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Iali. Acompanho Vossa Excelência. Então, fica aprovada, né, a resolução à unanimidade nos termos do voto deste relator. Outro assunto também que nós precisamos tratar, está no processo administrativo, é o 0600261, também é da minha relatoria, que versa sobre a escolha do diretor da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O doutor Luiz Bortolúcio era o nosso, então, diretor. Nós temos aí a desembargadora Marilce, que é a nossa vice-diretora, e já era para termos estabelecido um novo diretor, e com essa situação aí da pandemia, nós postergamos um pouco aí essa escolha, e até porque os trabalhos ficaram um tanto prejudicados. Mas nós estamos aí nos aproximando das eleições e nós vamos ter que ter a nossa composição plena também na Escola Judiciária Eleitoral para podermos fazer aquele trabalho que nós tínhamos planejado, né, de divulgação, de trazer o conhecimento para todos os membros, para todos os juízes eleitorais, para toda a comunidade jurídica eleitoral de uma maneira geral. Então, nós precisamos ter a atuação da nossa Escola Judiciária Eleitoral a todo vapor para poder realmente nos prepararmos aí tecnicamente para as eleições que estão se avizinhando. Eu conversei com o doutor Bruno e ele aceitou mais esse desafio de encarar aqui essa direção da escola, e eu confesso que eu gostaria aqui de contar com a participação não só do doutor Bruno, mas de todos os colegas que são acadêmicos, né? Principalmente aí o doutor Pedro, que está sempre aí nas letras jurídicas, né? Nós temos aí o doutor Jacques, que tem aí um bom trânsito também, inclusive conversamos aí recentemente, e eu gostaria também da OAB, doutor Sebastião, que também tem a sua experiência na cátedra das faculdades, que já lecionou, o doutor Iali, o doutor Fábio, o desembargador Sebastião, enfim, todos nós aí para que possamos ombrear essa atividade e dar à nossa Escola Judiciária Eleitoral a projeção que ela sempre teve e que merece. E nesses anos que nós realizamos eleições, nós tínhamos aí um planejamento de estender as atividades, né, da escola,
para todas as zonas eleitorais, pelo menos, não digo todas, mas pelo menos aos polos eleitorais, né, para poder fazer aqueles trabalhos de divulgação, de apoio, né, de maior apoio aos juízes, ao Ministério Público Eleitoral, aos advogados que atuam diretamente na área do direito eleitoral, para levar, né, a palavra do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, dos nossos entendimentos, evidentemente nunca entrando na questão de prática, né, para poder não se tornar aí um órgão de consulta jurídica, né, mas para levar o conhecimento mesmo, né, e, em linhas gerais, a orientação do Tribunal Regional Eleitoral, que eu acho que é sempre muito proveitosa, porque evita-se com isso conflitos, né, de atuação de advogados, de Ministério Público, e de forma que eu faço, então, nessa oportunidade, a designação, pelo menos a sugestão do nome do Dr. Bruno, e eu gostaria de colher aí a manifestação dos colegas, do doutor Sebastião, começando pelo desembargador Sebastião, como é que vota com relação à indicação do Dr. Bruno? Eu estou de acordo. O doutor Sebastião Monteiro. Estou plenamente de acordo e, mais uma vez, parabenizo aí Vossa Excelência com a indicação no nome do Dr. Bruno, jurista muito dedicado. Tenho certeza que vai fazer um brilhante trabalho aí à frente da Escola Judicial Eleitoral. Dr. Fábio Henrique. Certamente acompanho, presidente. O doutor Bruno, eu não vou perguntar, porque eu acho que Vossa Excelência é suspeito. Doutor Jackson Coutinho. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Iali. Concordo com Vossa Excelência e parabenizo Vossa Excelência e doutor Bruno por mais esse trabalho. Obrigado, doutor Iali. Eu, inclusive, agora me recordo também que nós tivemos aí com uma conversa recente uma pessoa que pode nos ajudar sobremaneira, e aí eu gostaria de contar aí com o doutor Jackson, para estabelecermos uns contatos já mais diretos. Ele sempre é uma pessoa assim, muito disposta a ajudar, que é o doutor Armando Mercadino, que parece, doutor, que o doutor Armando foi designado, e aí me corrija aqui, doutor Jacques, para uma comissão lá em âmbito nacional, né, doutor Jacques, da própria OAB. Tem alguma... Eu recebi um comunicado agora recente. Comissão Nacional. Ele foi indicado pela OAB para participar da Comissão de Direito Eleitoral Nacional, do Conselho Federal. Exatamente. Então, também o doutor Armando, eu vou aqui entrar em contato. Eu acho que nós temos que somar força com todos os nossos setores, com todos os nossos membros, os substitutos, para que a gente possa levar a nossa escola ao local de destaque que ela merece, né? E sempre teve, né? Então, vamos reativar aí com toda a força a nossa escola. Infelizmente, nós precisamos parar desses dias em função da pandemia, mas a gente fica naquele compasso de espera, né? Levamos aí o mês que vem vai voltar, e a gente tem que, mesmo à distância, remotamente, é possível realizar muita coisa pela escola. E nós temos aí, o doutor Bruno tem a certeza que vai contar com todo o apoio da nossa administração, certamente também da Corregedoria, eu acho que também pelo doutor Pedro, posso falar pelo Ministério Público, o senhor vai ter todo o nosso apoio para desenvolver os trabalhos que forem necessários, e a própria OAB também, que participa aqui, através do doutor Sebastião, do doutor Jackson, para poder levar a nossa escola à realização da sua concretude, dos seus interesses, que na verdade não são da escola, né, que são da nossa comunidade jurídica. Ok? Parabenizo então, doutor Bruno, e agradeço pelo aceitar esse convite, mais esse convite e mais essa responsabilidade. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos eminentes pares pela indicação, registrar que a escola é efetivamente uma escola judiciária eleitoral, de modo que todos nós, né, todos nós iremos, todos nós, e eu solicito desde já
e coloco a escola aí à disposição. Todos nós, a escola é nossa em bom português, e todos nós haveremos de levá-la aí adiante durante esse período. Então, agradeço a todos e conto com o apoio de todos, doutor Jacques, doutor Pedro, doutor Fábio, Yali, desembargador, sempre nos deu apoio pela corregedoria, o doutor Sebastião e Vossa Excelência também, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer, então, e dizer que todos nós, todos nós iremos dar esses passos doravante. Estamos à disposição de todos e agradeço a todos. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Bom, esse era o último que nós tínhamos na pauta. Eu agradeço, então, a participação dos eminentes pares, do senhor procurador, do público que é assistente, e fica, então, encerrada a sessão. Tenhamos todo um bom dia e até terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.